Estrutura condicional simples. Então, a estrutura condicional simples, ela permite executar ou não um bloco com base em uma condição lógica, ou seja, verdadeira ou falsa. A estrutura condicional simples, ela é composta pelas palavras reservadas se, então, fim se. Então, onde ela vai testar uma condição, né? Vou estar utilizando ela para testar uma condição. E caso essa condição seja verdadeira, ela permite que o próximo comando que tiver contido nela seja executado. Caso contrário, ela não irá executar, simplesmente irá, se a condição for falsa, ela simplesmente irá ignorar toda essa estrutura dela. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem um algoritmo que verifica a idade de uma pessoa. Ele vai estar solicitando a idade de uma pessoa e vai estar verificando se ela é maior de 18. Se ela for maior de 18 anos, o programa vai estar mostrando uma mensagem na tela dizendo que ela é maior de idade. Então, iniciamos esse algoritmo declarando a variável idade, logicamente do tipo inteiro. E o próximo passo é estar solicitando, né, fazer a leitura da idade do usuário. Então, após eu fazer a leitura dessa idade, eu vou estar verificando, através da estrutura condicional simples, verificando se essa idade do usuário é maior ou igual a 18 anos. Se essa condição for verdadeira, então ele vai permitir, né, que eu mostre, que execute esse comando escreva aqui, mostrando na tela essa mensagem para ele, né? Você é de maior? Então, ele só vai executar aqui, o comando escreva, ele só é executado se a condição for verdadeira, né? Ou seja, se a idade que eu forneci aqui ela for maior ou igual a 18 anos, então ele aparece a mensagem para mim na tela. Se não for, então ele simplesmente ignora toda essa estrutura aqui e encerra o programa. Então, supomos que se eu entrar com a idade 20, então 20 é maior ou igual a 18? Se 20 é maior ou igual a 18, então ele vai executar esse comando aqui. Então, vai mostrar a mensagem para mim na tela. Você é de maior. Se não, se eu entrar com 15, ele vai verificar aqui, 15 é maior ou igual a 18? Não, 15 é menor. Então, a condição se torna falsa. Se é falso, ele não vai executar nenhuma parte dessa instrução. Então, ele simplesmente apenas vai ler a idade e vai terminar o programa. Somente isso, não vai aparecer mensagem nenhuma. Por quê? Porque ele não satisfez essa condição aqui. Então, a gente utiliza a estrutura condicional simples quando quisermos comparar uma condição, verificar. Então, a estrutura condicional simples ela é utilizada quando existe a necessidade de testar se uma condição é apropriada, dependendo da condição teste. Ou seja, toda vez quando tivermos uma condição para ser testada, uma única condição, a gente vai estar utilizando a estrutura condicional simples. Então, aqui temos um outro exemplo. Ele pede que a gente aqui, faça um programa que leia dois números inteiros. Caso o primeiro valor, n1, seja maior que o segundo valor, que é n2, faça a sua soma e mostre o resultado. Ou seja, ele só vai fazer a soma e mostrar o resultado se o primeiro valor, n1, for maior que n2. Então, nós temos um algoritmo chamado verifica valor. Declarei as minhas três variáveis, n1, n2 e soma, do tipo inteiro. Solicitamos a entrada desses dois números para o usuário. Então, eu estou utilizando o comando leia para estar fazendo a leitura desses dois valores fornecidos pelo usuário. E em seguida, utilizando a estrutura condicional simples, eu vou estar verificando se o primeiro valor que entrei, que é n1,
ele é maior que N2. Então, se o valor que eu entrei aqui, né, se N1 for maior que N2, então ele vai permitir que eu execute esses outros comandos dentro dessa estrutura, que é a soma, e está mostrando o resultado dessa soma. Então, por exemplo, se eu entro o primeiro valor 10 e o segundo valor 2, nessa comparação aqui, 10 é maior que 2? Se ele permite a minha entrada aqui, então vai estar realizando essa soma. Então, N1 mais N2 seria 12, e vai estar armazenando esse valor, esse resultado, na minha variável soma. Feito isso, ele apenas vai mostrar na tela o resultado dessa soma. Se essa condição que fosse falsa, ele simplesmente pularia toda essa estrutura e terminaria o programa. Ele não realizaria nenhuma dessas operações contidas na estrutura C. Estrutura condicional composta. Nós temos outros tipos de estrutura, diferente da condicional simples. Então, a estrutura condicional composta é quando a mesma condição é utilizada para decidir entre duas alternativas. Ou seja, na estrutura condicional simples, a gente utilizava ela quando a gente tinha uma única condição a ser testada. Na estrutura condicional composta é quando eu tenho que verificar mais de uma condição. Então, quando eu tenho mais de uma condição, ou melhor dizendo, quando eu tenho exatamente duas condições, eu vou estar utilizando a estrutura condicional composta. Então, novamente, ela é utilizada para decidir entre duas alternativas. Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem aquele exemplo anterior, que é o de verificar a idade, né, onde o usuário vai fornecer sua idade e ele vai estar dizendo para o usuário se ele é de maior e se ele é de menor. Então, novamente, declaro minha variável do tipo idade, do tipo inteiro. Inicio meu programa solicitando ao usuário que ele forneça a sua idade. Em seguida, eu vou estar verificando essa idade que o usuário forneceu. Então, se ele forneceu, digamos, 20 anos, então 20 é maior ou igual a 18? Se a condição for verdadeira, que nesse caso ele vai estar escrevendo na tela, você é de maior. Se não, se a idade que eu entrei, por exemplo, é 15, logo essa condição vai se tornar falsa. Então, 15 é maior ou igual a 18? Não, a condição é falsa. Se a condição é falsa, ele vai pular para a minha outra parte da estrutura, que é o senão. Então, ele vai entrar, a condição aqui foi falsa. Se for falsa, ele pula para a próxima parte da estrutura condicional composta, que é o senão. Então, 15 é maior ou igual a 18? Não, é falso. Então, ele vai executar tudo que está dentro, tudo que está contido na parte senão da estrutura condicional composta. Então, como 15 é de menor, ele vai mostrar essa mensagem para mim na tela: você é de menor. Então, a estrutura condicional composta, ela é composta por essa estrutura que é o se então, se não e fim C. Diferente da estrutura condicional simples, que era somente o se. Na estrutura condicional composta é o se e se não. Por quê? Porque precisamos verificar duas alternativas. Ele só vai entrar, só repetindo, ele vai só executar a parte C se a condição aqui for verdadeira. Se a condição for falsa, ele executa a parte C não. Então, o comando escreva, né, você é de maior, será executado se a condição for verdadeira. O comando escreva, você é de menor, só será executado se a condição for falsa. Então, se a condição for verdadeira, ele entra na parte C. Se a condição for falsa, ele entra na parte C não. Então, quando que utiliza a estrutura condicional composta? É utilizada quando se tem exatamente duas condições possíveis no teste lógico, e se deseja realizar uma ação dependendo da condição testada. Ou seja, quando eu tenho exatamente duas condições, eu vou estar utilizando a estrutura condicional. E em cada uma dessas condições,
eu vou estar executando o comando dependendo do teste lógico dela. Então, nesse exemplo, faça um programa que leia a nota de um aluno e diga se ele foi aprovado ou reprovado. Então, inicio esse meu programa declarando a variável chamada nota como tipo real. Em seguida, solicito que o usuário forneça a nota do aluno, faço a leitura dessa nota e vou estar fazendo a comparação. Então, se a nota do aluno for maior ou igual a 7, então eu vou estar mostrando a mensagem na tela, aprovado. Se não, se a nota dele for inferior a 7, então ele cai para a segunda condição, ele não executa o C e pula simplesmente para o senão. E vai estar mostrando a mensagem para mim na tela, reprovado.